Então você entra como plantonista no Hospital Federal, Estadual, Municipal, UPA, você fica lá 40 anos como plantonista. Nunca houve a preocupação de fazer uma carreira estruturada para médico. Então a gente tem que ter pessoas que defendam quem? Médicos. E quem faz isso melhor? Médico. O dever de cuidar da saúde constitucional, ele é do Estado, mas o Estado sempre jogou isso nas costas do médico. Hoje nós somos escravos de um sistema. Por quê? Nós, aos poucos, estamos abrindo mão dessa nossa autonomia, do nosso consultório, da nossa poder de escolha na contratualização. E isso tem que ser feito como? Através dessas mudanças normativas. E isso que a gente vai conseguir dentro do CFM. Então esse é um outro exemplo de como que o médico vem sendo massacrado de todos os lados. E eu, no CFM, a gente vai trabalhar para impedir, sustar essas leis e bloquear que leis parecidas surjam. Hoje, o médico ele não tem poder de barganha, ele não tem acesso às informações adequadas do sistema para nem ele poder tomar uma decisão adequada. Fala pessoal, Paulo Musi aqui, Musicast. E como medicina é uma coisa interessante, a gente vê no Ossos Ofício, eu trago muitos convidados. Tem uma pergunta aqui, você que é estudante de medicina, que é médico, você que é residente, você que está querendo fazer sua carreira, quer saber, e a gente vai perguntar hoje. Vamos mexer nessa estrutura, porque eu preciso que vocês entendam a importância que existe por trás daquilo que é a nossa execução no trabalho do dia a dia, do hospital ou da sua clínica, saber como que a gente está representado, quem cuida dos nossos interesses, quem cuida da nossa profissão. E isso também tem uma causa, né, importante, porque dias 6 e 7 de agosto vai ter eleição do CFM. Né? Então, para quem é médico, vocês precisam estar atentos a isso, para que vocês possam também trabalhar junto de forma a escolher pessoas que vão cuidar de vocês. E hoje é um dia muito especial. Eu estou com o delegado do CRM aqui, Dr. Francisco Cardoso. Prazer. Muito bem-vindo. Obrigado. Muito bem-vindo. Prazer meu. Dr. Luiz Guilherme, ele é conselheiro do CFM e a gente vai conversar e eu quero já colocar vocês numa situação, né, espinhosa. Da onde vem o poder do delegado do CRM, do conselheiro do CFM? Bom, o Conselheiro Federal hoje é o que faz literalmente toda a normativa do país. É um colegiado que ele é eleito por... Cada estado, são dois conselheiros para o estado, e isso vai gerar para a gente, literalmente, o que você faz na ponta. E aí, dependendo das suas escolhas e qual foram as pautas que foram levadas, isso que vai ditar se você vai estar feliz ou não dentro da sua profissão. E isso talvez seja o grande ponto hoje. Hoje a gente precisa entender a ponta para a gente, de fato, poder mudar lá em cima. Senão a gente fica fazendo nada mais do que políticas para grupos ou pequenas pessoas. Isso tem que mudar. O poder vem de uma lei, né, de 1957, que estabeleceu os conselhos profissionais de medicina, que são instituições, autarquias públicas, né, então não é um sindicato de médico, como muitos pensam, e ele tem poder regulatório e fiscalizatório, então o poder é total sobre o médico. Dependendo de como o CFM ruma, você pode ter uma medicina totalmente amordaçada, amarrada, ou você pode ter uma medicina livre, moderna e avançada. Você pode ter perseguição a médicos, porque o CFM tem esse poder de caçar um médico, ou você pode ter médicos exercendo sua autonomia plena e liberdade. Você pode ter grupos econômicos comandando o CFM através de marionetes, que é o que a gente está vendo nessa eleição, é uma tentativa de ocorrer isso, ou você pode ter médicos que sempre estiveram na linha de frente, na ponta com os colegas, ajudando a fazer com que o CFM tenha um caminho bom para a medicina e para a sociedade. Isso é importante porque a política ela é muito importante dentro do Conselho Federal de Medicina, é algo que a gente tem que saber não dissociar. Só que, ao mesmo tempo, se tiver um grupo político, como o Francisco falou, dentro do Conselho Federal, o que vai acontecer é que ele vai ser uma marionete de um grupo político, onde, na verdade, nós médicos estamos sendo rechaçados a todo instante dentro da própria Secretaria Estadual, Municipal de Saúde, onde, literalmente, o Conselho ele fiscaliza essas entidades. E como posso ter pessoas lá dentro que estejam dentro da secretaria, ou seja, defendendo interesses próprios e não dos médicos. Então, a gente tem que ter pessoas que defendam quem? Médicos. E quem faz isso melhor? Médico. Perfeito. Agora, para a gente deixar a nossa carreira e, de repente, rumar para esse caminho, eu acho que deve ter tido um gatilho para cada um de vocês. Como é que foi isso? O que foi gatilho para você, por exemplo, Guilherme? O meu gatilho maior foi... Eu sempre falo um termo que é o paladino do WhatsApp. Se eu tenho um paladino no WhatsApp, é aquele médico que fica o tempo todo reclamando e não sai do lugar, sai da inércia. Então, você fica vendo aquelas pessoas que estão ali representando você e você fica falando, pô, como que eu mudo?
como que eu mudo essa minha realidade? Eu tenho que estar ali. Então, se eu não tiver boas pessoas me representando, eu não vou conseguir mudar. Eu vou ser apenas mais um paladino do WhatsApp. Então, isso para mim foi o meu grande despertar e que eu fui gostando, vendo que dá para fazer as duas coisas. Hoje eu trabalho, sou médico, opero, atendo, sou sobreaviso de hospital e nem por isso eu deixo de defender a nossa carreira. Francisco. Eu sempre tive um incômodo, desde criança, com coisas que eu considerava injustas, que eu considerava atrasadas, que eu considerava que não podiam ficar do jeito que está. Desde que eu entrei na medicina, eu trabalho estudante, residente, médico, tenho consultório, atendo em hospital, atendo em UTI, tenho toda uma carreira, até me dá um certo prejuízo, né, ir para esse lado. Eu poderia ficar somente na área clínica, mas eu não consigo. Eu não consigo ver uma coisa errada, eu sabendo que está errado, isso é diferente. Eu já fui presidente de centro acadêmico, já participei de diretório estudantil, a Associação de Médicos Residentes de São Paulo, quando eu era residente. Depois a gente subiu para a Associação Nacional, disputando lá o espaço. Eu sou também infectologista e perito médico federal. Eu ocupo um cargo na Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais já há algum tempo, e a gente conseguiu fazer muito pela carreira, uma carreira que estava para ser extinta, e hoje é uma carreira importante do governo federal. Nossa, quem ia fazer perícia, então? Exatamente. Foi uma das carreiras que mais cresceram hoje. E há muito tempo eu batalho para a gente tentar entrar nos conselhos, porque muita coisa errada acontecia ali. Desde 2018 a gente entrou, houve uma mudança no CREMESP aqui em São Paulo, um grupo de esquerda ligado a partidos políticos que estava há 20 anos de poder foi removido, e nós estamos desde então trabalhando isso, trabalhando. O conselho hoje em dia é um lugar muito melhor para o médico, o trabalho que o conselho faz para a sociedade é muito melhor do que havia no passado. E chegou a hora dessa demanda de ter que levar essa discussão toda para o federal. Então, os meus pares, os meus colegas, conselheiros, todo mundo, delegados, falaram: Francisco, tem que ser você. Então, representando esse grupo todo do CREMESP, né, que está em São Paulo atual, e representando os colegas que querem que as coisas mudem, eu fui assim, escolhido para assumir essa missão de ser candidato ao CFM pela Chapa 2 aqui em São Paulo. Então, foi esse é o motor que me levou até aqui. Agora, você tocou no assunto que é a carreira médica, né? É curioso porque todas as profissões, principalmente quando você vê em âmbito de governo, né? Existe uma carreira e uma ascensão. O médico não é assim. Qual é a visão de vocês? O Estado, ele não cuida da saúde da população como deveria. O dever de cuidar da saúde constitucional, ele é do Estado, mas o Estado sempre jogou isso nas costas do médico. Através daquele discurso de que o médico é um sacerdote, que a medicina é um sacerdócio, quase que induzindo você a trabalhar de graça pela população, ok, só que a gente não ganha gasolina de graça no posto, no mercado não dão comida de graça para o médico, a escola não dá ensino para o nosso filho de graça. O consultório hoje é um gasto enorme para a gente. A gente tem um problema muito grande dentro da medicina hoje, que é o início da carreira médica. Hoje a gente está basicamente jogado aos plantões, às UPAs, e a gente não tem uma carreira estruturada. E isso a gente não consegue, por exemplo, estabelecer esses critérios, porque eu acabo sendo responsável por toda essa demanda, tanto social quanto também médica. E o médico hoje ele está arrochado. Isso é o que tem que acabar. E aí a carreira de Estado, uma estruturação da própria área de ensino, a medicina como um todo, ela muda a partir dessa base. E essa base que a gente precisa discutir também no Conselho Federal. Eu costumo falar que não existe carreira médica no Brasil. Talvez a única carreira médica que existe é a minha, da Perito Médico Federal, que a gente construiu. Existe emprego médico. Então você entra como plantonista no Hospital Federal, Estadual, Municipal, UPA, você fica lá 40 anos como plantonista. Nunca houve a preocupação de fazer uma carreira estruturada para médico. Eu repito, o Estado joga nas costas do médico a responsabilidade de cuidar da população, mas o médico ele tem que entender que o que ele faz é uma profissão como qualquer outra. Medicina é uma profissão. Medicina não é sacerdócio. Sacerdócio é para quem vai fazer liturgia, para quem vai para a igreja. Mesmo o sacerdote ganha dinheiro. Não existe essa história de trabalhar de graça sem nenhuma contrapartida. E o setor público sempre se utilizou dessa prerrogativa para tentar economizar no gasto com saúde e fazer com que o médico que ganha salários aviltantes no serviço público, ele possa atender a demanda social
por saúde. Isso é uma coisa que a gente no CFM vai trabalhar para mudar esse espírito de que médico tem que trabalhar de graça. Isso não existe. Até pelo convênio, né? Você tem alguns convênios que pagam... Mixaria. Eu atualmente eu sou coordenador da saúde suplementar. Então, eu basicamente estou lutando e mudando ativamente sobre isso. Recentemente eu consegui, por exemplo, algo inédito. A gente conseguiu agora um acordo de cooperação técnica entre o Conselho Federal de Medicina e a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Isso nunca ocorreu, nunca ninguém pensou. Isso é uma coisa mais louca que acontece lá dentro, porque as normativas da regulação da saúde suplementar vêm através da ANS. Então, como que hoje funciona? A ANS, ela junta com os planos de saúde, eles conversam entre si e jogam a normativa, querem nem saber se você vai ser contratualizado, se você vai ter um honorário adequado, se você está fazendo o procedimento adequado para aquela doença específica, se a medicação que você está dando, se é realmente a que vale. Então, essa opinião, vem do intuito só econômico. A partir do momento que a gente conseguiu esse acordo, eu fiz um plano, eu que fiz esse plano de trabalho. Esse plano de trabalho coloca diretamente o médico, um representante da sociedade de especialidade dentro da Agência Nacional, aonde esses normativos eles vão sair de dentro para fora, mas com a gente participando dele. Nós não vamos ser comunicados mais. Isso é uma diferença enorme para a gente. Uzi, uma coisa importante é que esse fenômeno do gestor, no caso o Estado, via SUS, jogar nas costas do médico a responsabilidade da gestão, da organização e do resultado, que é o Estado que tem que dar, e não o trabalhador individual, isso ocorre no plano de saúde também. A gente tem visto movimentos estimulados pelo plano de saúde, por exemplo, de leis, para dizer que o médico está proibido de fazer diferenciação de horário entre a paciente particular e paciente de plano de saúde. Isso é um absurdo completo. Quem tem a responsabilidade... É uma ingerência estatal estimulada pelos planos na agenda do médico, para quebrar a autonomia do médico. Quem tem que fazer essa gestão para que o paciente conveniado tenha acesso a médico em tempo hábil é a operadora. Exatamente. Não é o consultório do médico. O consultório do médico, dentro das regras do contrato, tem todo o dever de decidir que dia que ele vai atender plano, que dia que ele não vai atender plano, que ele vai cobrar diferente do plano e do particular. E se essas agendas ficarem muito distantes, é a operadora que tem que resolver isso, pegando outro profissional para trazer a agenda para cá. A agenda da operadora que o médico atende não é do médico, é da operadora. Então, isso é um outro exemplo de como que o médico vem sendo massacrado de todos os lados. E eu, no CFM, a gente vai trabalhar para impedir, sustar essas leis e bloquear que leis parecidas surjam. Já temos leis assim no Rio e no Pará. Uma coisa que o Francisco falou que para mim é inegociável, é a autonomia do médico. Hoje a gente tem a medicina de grupo, né? A gente tem as cooperativas, a gente tem a medicina pública. Se você parar para pensar e olhar hoje o cenário, nós somos escravos. Hoje nós somos escravos de um sistema. Por quê? Nós, aos poucos, estamos abrindo mão dessa nossa autonomia, do nosso consultório, da nossa poder de escolha na contratualização. E isso tem que ser feito como? Através dessas mudanças normativas. E isso que a gente vai conseguir dentro do CFM. Você acha, Guilherme, que a gente chega num nível de organização, por exemplo, que nem a OAB, que tem uma tabela de então, valores? Isso é um outro ponto. O ponto crucial da tabela foi que lá atrás nós sofremos um verdadeiro ataque à classe médica pelo CAD e pelas operadoras de saúde. Isso foi construído através de uma falta de organização da forma como que nós pleiteamos essa tabela. Isso mudou, porque eu vou te dar um exemplo. Todos esses processos eles foram baseados em duas informações: assimetria de informação e hipossuficiência daquela pessoa. Ou seja, quem estava tendo aquele contrato dentro do plano, operadora, ele não sabia o que estava acontecendo e, por isso, o médico era, em tese, um detentor de uma informação privilegiada. Hoje, isso é o contrário. Hoje, as operadoras, e dentro, não só operadoras de saúde, como também os próprios secretários de saúde na rede pública, que fazem contratos que não são contratos adequados, não dão uma infraestrutura, faz com que você seja o hipossuficiente. Ou seja, hoje o médico ele não tem poder de barganha, ele não tem acesso às informações adequadas do sistema para nem ele poder tomar uma decisão adequada. Então, o que a gente está fazendo hoje é abrir essa caixa de Pandora e colocar um médico de vez como centro das atenções. Eu não consigo ver medicina sem um médico feliz, recebendo bem, com uma estrutura adequada e fazendo com que seu paciente ele possa ser ouvido. É assim que se faz medicina.
Hoje o sistema é perde. Perde a operadora, o plano, perde o médico por e aí. perde o paciente. E todos tentam dar seu jeitinho para não perder tanto. E o resultado é um excesso de regulação que está caindo nas costas do médico, que está sendo vilanizado e culpado pelas falhas do SUS, pelas falhas da operadora, pelas falhas do governo. E a gente vai mudar isso no CFM, porque o CFM é a autarquia pública por lei que tem o poder para fazer isso. Quando a gente faz a comparação, por exemplo, medicina nos Estados Unidos, que aparentemente é uma coisa abundante, você tem uma abundância de técnica, você tem uma abundância de tecnologia, você tem uma abundância de tratamentos. E quando a gente olha para o Brasil, não estou dando aval para a medicina dos Estados Unidos, porque eu acho aquilo horrível, porque para mim é o pior atendimento. Meus pacientes que estão se mudaram para os Estados Unidos, eles tudo voltam para o Brasil para fazer... Eu já fui operado lá, eu sei como que é. Ótimo, você precisa contar essa história. Porque eles me falam, assim, eu vivi com paciente as coisas mais malucas. Paciente minha torceu o tornozelo, fraturou, me mandou uma foto do tornozelo. Né? Olha, tá acontecendo isso. Eu falei assim, pelo amor de Deus, vai para um hospital daí, passa com um ortopedista, porque a aparência aqui é que você teve uma fratura. À noite, menina me manda uma foto, abrindo o RoboFoot, e falou, olha, tá estranho, tá doendo muito e tá preto. E ele tava... O lugar é óbvio, né? Você tinha uma fratura, você teve sangramento, então tava aquela equimose gigantesca e a ponta do dedo dela tava muito pálida. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Não, eu fui no médico, aí ele nem pôs a mão em mim, ele fez um raio-x, colocou um RoboFoot e falou, não, vai para casa e usa isso daqui 2 semanas. Eu falei, meu Deus do céu, mas fulana, não tem a menor condição isso daí. Como assim? Ele não pôs a mão? Não, quem ficou do meu lado para fazer, inclusive, o raio-x foi uma técnica, ele nem perguntou, ele olhou o exame e mandou fazer isso daqui. Aí eu falei, pera, me dá 5 minutos. Aí eu liguei para um amigo meu, que é o Torrino Márcio, ele estava na época trabalhando na Cleveland Clinic lá. Eu falei, Márcio, eu tô com uma situação assim, uma paciente com uma fratura de tornozelo, tinha tudo para ser uma coisa super benigna. Cara, ela tá com indício, pelo menos de vídeo e foto que ela me mandou, de isquemia distal. Não, peraí que nós vamos arrumar isso. Aí deu 5 minutos, ele achou um ortopedista brasileiro que estava lá. Aí a gente fez toda a triangulação para ela chegar, ela chegou, aí com esse cara, ela foi internada, cirurgia, no dia seguinte foi embora para casa. Nada contra o Rio, mas claro. Eu sempre falo uma coisa, que o melhor hospital dos Estados Unidos é a ponte aérea para São Paulo. Né? Esse é o... Não, trabalho aqui, eu sei como é... Mas pode ser para o Rio, pode ser para o Rio também. Tá bom. Pode ser para o Rio também. Também será muito melhor do que é o atendimento hoje em dia nos Estados Unidos, que deixaram ocorrer o que a gente está tentando evitar aqui, que é o domínio da legislação médica e da regulação médica nas mãos dos grandes grupos corporativos. Na verdade, o grande diferencial da medicina americana e a nossa, disso que você está falando, é o orçamento. O orçamento deles vem de um lugar, o nosso vem de outro. Então, lá é estabelecido que você, para ter um acesso à saúde, é você que tem que tomar conta de você. Esse é o grande diferencial. Tá bom. Aqui, por exemplo, você tem, por exemplo, dentro do plano de saúde. O plano de saúde, você nada mais é do que um cálculo atuarial para uma divisão de custos onde todos pagam. Então, isso é feito através de uma regulação que é muito ruim e fala que você tem direito a tudo, mas não precisa pagar nada. Entendi. E aí a conta não fecha. E já no público também funciona, que fala que, por exemplo, o Estado ele tem que dar tudo a você como cidadão. Só que o dinheiro que chega até lá não é o suficiente. Vou te dar um exemplo muito claro, que é na oncologia. Tá bom. A oncologia hoje, um plano de saúde com 100 mil beneficiários, gasta em média 500 mil por ano. A gente está falando de 100 mil pessoas. O Brasil, ele gasta no Ministério da Saúde para a rede pública 4 bilhões no ano. Se você fizer uma conta de proporcionalidade, você vai ver que é inadmissível esse valor. Ou seja, não tem como eu cuidar da minha saúde aqui no público com um orçamento desse. É onde, por exemplo, a gente, como conselheiro, a gente dentro do conselho, a gente consegue a nível da Câmara e Senado buscar políticas de saúde para que esse orçamento também modifique. Por exemplo, recentemente a gente está trabalhando num PL que é sobre a
mastectomia Tá bom. para pacientes com câncer de mama que não podem ter, por exemplo, uma prótese. Olha que coisa absurda. Você faz só a Então, mastectomia e só faz o a mastectomia, paciente? só alguns serviços fazem isso porque entendem que é uma coisa Sim, é saúde óbvio. da pessoa, É pô. óbvio. Imagina ter uma que fazer prótese, um literalmente. projeto de lei para isso. Então, a gente, como conselheiro, a gente consegue efetivamente mudar isso. Então, eu só estou dando um exemplo da importância da dimensão que as pessoas têm quando você escolhe pessoas que possam estar lá dentro. Eu, por exemplo, apesar de ser urologista, eu atuo em praticamente todos os segmentos da medicina, ajudando as sociedades de especialidade. Mas eu tenho uma curiosidade muito grande aí, que assim, eu quero que você tente me explicar. Tá? O seguinte, você tem um hospital público que atende a população. E esse hospital, que é público, ele recebe, por exemplo, se vai fazer um transplante de rim, tem 15 mil reais. Independente se aquela pessoa complicar, se ela for para o UTI, se ela precisar de antibiótico. Não, eu pago 15 mil reais. Quer dizer, para mim parece uma coisa assim, eu tenho um filho e eu vou cobrar aluguel desse filho. Né? Se ele não render... Mas, cara, tenta me explicar como isso pode funcionar. O Sistema Único de Saúde, quando ele foi concebido, É mais complicado. ele é bem mais complexo que isso. Mas ele é basicamente um grande plano de saúde cujo gestor é a União, é o Estado. E ele tem uma tabela de preços, que é a tabela do SUS, né? E ele tem uma lista de medicamentos autorizados a ser dado pelo SUS, que é o Rename, e ele tem um comitê científico para incorporar novas tecnologias ou não para o SUS, que é o Conitec. Todas essas decisões são baseadas em orçamento e dinheiro, não são na melhor escolha para a população. Entendi. Então você tem a tabela SUS pagando R$5 por consulta médica, R$10 para tratamento daquilo. São valores ridículos. O que os hospitais públicos tentam fazer para sobreviver? Isso. Ou eles desqualificam a mão de obra, então é o que a gente vê hoje em dia em vários locais, com mão de obra precarizada, supercarregada, médico tendo que atender 120 pacientes no plantão de pronto-socorro. Sim, eu passei por isso. A gente passou. Acho que todos nós passamos. E aí aquele paciente reclama porque está 4 horas esperando para ser atendido, mas quando ele entra na sala ele quer que leve 1 hora com ele. Verdade. Então é uma conta que não fecha, né? Alguns procedimentos são chamados extrateto, ou seja, eles podem avançar um pouco além do teto, o transplante é um deles, mas também não avança tanto. Porque a verba é federal. A verba é federal. Tá. Então você tem um sistema muito complexo que perde muito dinheiro entre o caminho do Ministério da Saúde até o usuário na ponta. Boa parte desse dinheiro vai para vários atravessadores e intermediadores que poderiam ser melhores otimizados, né? E você acaba que o hospital público nunca tem dinheiro para atender o necessário. Soma-se a isso uma legislação trabalhista e previdenciária que incentiva a população a encher os pronto-socorros para buscar atestados para não trabalhar. Perfeito. Quase 80% dos atendimentos em pronto-socorro comum, UPA, UBS, essas coisas, tem a ver com isso. Não é, não é necessariamente uma questão de saúde. Né? Aí ocorre aquele fenômeno que todo mundo conhece, né? Segunda-feira de manhã. Segunda-feira de manhã, casa cai, ou jogo antes do carnaval. Antes do carnaval. Ou depois do jogo, antes do jogo do Flamengo. Antes do jogo do Flamengo. e quando tem a Copa do Mundo e tal, o pronto-socorro fica às moscas, dá até pra ouvir o passarinho. Isso é uma piada médica, mas é uma verdade. piada real. Isso é a vida real. A gente está falando aqui a vida como ela é. Então, isso não é falácia. Obviamente, ninguém vai conseguir comprovar isso através de dados, mas é o que ocorre. E o que o CFM pode fazer, né, nessa questão é atuar firmemente para uma regulação justa, uma regulação mais simples e que tire tantos atravessadores do caminho do Até porque o problema dinheiro é a pro gestão. paciente. Não, às vezes o problema, quando a gente fala de dinheiro em saúde, a gente não fica... Se fala muito em gasto, quanto que eu gasto. E aí que entra a questão da Conitec, a própria ANS, que faz essa análise de tecnologias em saúde para incorporar. E pouco se fala sobre a gestão propriamente dita do dinheiro. Se você pegar, por exemplo, os grandes hospitais públicos, você consegue ter excelências públicas com um grande resultado de desfecho em saúde, quando você pode pegar grandes hospitais que são pífios. No e caso com a mesma Francisco, verba. o Hospital do Rim e Hipertensão, verba. né, que era uma potência. O Rio de Janeiro tem N exemplos. O Rio de Janeiro talvez seja a maior rede hospitalar pública do país. O INTO é público, né? É público, faz parte da rede federal. A gente lá no Rio tem Federal de Ipanema, tem o INTO, tem o INCA, tem o Instituto de Laranjeira. Tem os 5 federais, Bom Sucesso, a Lagoa, Andaraí, Cardoso Fonte. Então, é um grupo de hospital que, se você olhar, é um Deus nos acuda. Porque você vai pegar a própria
carreira lá, você não tem hoje mais concurso. Então, se você pegar todos os profissionais de saúde, aí eu incluo, inclusive, enfermagem, técnico e outras profissões, mais da metade está afastado. E não reposto? E não reposto, porque não tem concurso. Isso é uma realidade, isso é um fato hoje. E aí que entra também, mais uma vez, qual o papel... E o volume de atendimento só aumenta. Não muda, a população está crescendo e está ficando mais velha. O papel da gente hoje é, dentro do Conselho Federal de Medicina, ter um conhecimento desses fatos e levar, através de formas técnicas, de fazer uma modificação disso. Recentemente, a gente viu na mídia, o governo está querendo, por exemplo, estatizar e municipalizar os hospitais federais. Espera aí, então eu vou assumir de vez a minha incompetência e vou dar para alguém que não vai ter nem dinheiro, não consegue nem manter uma UPA, que é transferida para uma OS. E aí que entra também as relações das pessoas que estão dentro do Conselho Federal. Como é que eu posso colocar pessoas lá dentro que têm ligações diretas com o OS? Aqui em São Paulo... No Rio de Janeiro tem. Aqui em São Paulo, alguns concorrentes têm ligação direta com o OS, a Organização Social da Saúde. Qual vai ser a independência desse candidato, caso ele seja eleito, em trabalhar numa legislação no CFM que acabe atingindo os interesses de uma OS? Por isso que parte da minha campanha eu falo, eu vou abrir a caixa preta das OS. Mas, na verdade, a gente vai querer rediscutir o equilíbrio desses contratos. Chega muito dinheiro nas OS e cai muito pouco na conta do médico. A gente quer entender direito como é que funciona isso e como é que isso pode ser feito de uma maneira que beneficie melhor a sociedade, porque o que não falta atualmente é escândalo de OS dando calote, de OS obrigando médico a fazer carga de trabalho insuportável, de profissionais não médicos dando ordem em médicos, que é uma questão que a gente fala chefia, também, né? Das chefias médicas. Você fala de atos médicos sendo... Como que eu posso ser exatamente. gerido por alguém que não é médico? Como que uma psicóloga, com todo respeito aos psicólogos, pode gerir administrativamente e tecnicamente uma unidade de pronto-socorro? Não dá para isso acontecer. Ou um ambulatório de neurologia. Isso não pode ocorrer. Chefe médico tem que ser médico. E isso é papel direto do CFM e pelo CFM por São Paulo, a gente vai trabalhar para que isso ocorra e isso seja feito uma norma federal para que acabe com essa história de ter não médico mandando em médico no que concerne a área técnica. É como se botar um cara que não entende nada de aviação para dizer para o piloto o que ele tem que fazer ou deixar de fazer. Esse avião vai cair, né? Ou então o contrário, né? Se botar um médico para mandar numa psicóloga, médico para bota um médico para falar o que a fono ou a nutrição ou o psicólogo tem que falar. Não vai dar certo. Não faz o menor sentido. Mas eles insistem em ter esse tipo de poder sobre a medicina. E o CFM, com a gente lá, ele vai ser muito mais forte na defesa do ato médico. Nós não vamos deixar esses conselhos de outras carreiras da saúde fazerem o que estão fazendo atualmente, de ficar baixando a resolução, invadindo o ato médico. Nós vamos criminalizar os presidentes desses conselhos federais que ficam soltando resolução que invade o ato médico. É uma coisa que comum, né? é uma coisa que a gente tem que hoje, fazer, já passou da hora de fazer. São 10 ações por ano sobre isso que a gente vai todo tempo recorrendo. Não adianta eu ir contra o problema na ação, eu preciso ir na fonte. Perfeito. Qual é a fonte? A fonte eu preciso regulamentar. Voltando ao negócio, o problema da OS. Perfeito. No Rio de Janeiro, a gente não tem nem mais terceirização. A gente tem quarteirização, quintarização. A gente, às vezes, tem OS contratando empresa que contrata médico. E aí que vai o dinheiro. E aí que vai o dinheiro. Entendi, aí você entende. Você vai perdendo a licitação, por exemplo, ela começa lá. Eu tenho um volume X de dinheiro que vai acobertar tal área. Eles já entram dentro daquela área sabendo que aquele dinheiro não cabe, porque eles sabem que eles vão ter adendos e mais adendos contratuais e vão botando mais dinheiro. Aí eu te falo caso real. A gente tem um hospital no Rio de Janeiro que o doutor ele ganha 10 mil reais por um plantão e ele receberia da OS 30. Onde fica o resto? É no repasse. Entendeu? Então você vai olhar, vai para as empresas. É a caixa preta das OS que tem que ser aberta. É isso que tem que ser aberto. Entendi. Só que eu consigo, além de abrir isso, mas dentro do CFM, regulamentar isso. Porque eu consigo, por exemplo, colocar normativas que eu impeço até mesmo, de certa forma, a contratualização desse médico. Eu consigo limitar isso. E, ao mesmo tempo, também dar poder para até denúncia. Que um outro ponto que está importante. A denúncia tem que parar de ser anônima. Quer dizer, tem que poder ser anônima. Entendi. Tem que poder. Porque é muito cruel para um médico ele ser o responsável por uma denúncia que às vezes implica em vários interesses de muita gente financeiro e ele virar a cruz. Ele vai ser o Jesus Cristo que vai ser morto e aí ele que vai receber o nome. Isso tem que acabar.
Isso tem que acabar como? Mudando a normativa no Conselho, onde já no Ministério Público hoje você pode fazer uma denúncia anônima. É ruim receber uma denúncia? Mas aí tem que ser bem fundamentado e quem recebe essa denúncia tem que ser uma pessoa correta. Essa é a diferença. O Ministério Público do Brasil raramente manda uma denúncia para frente se ela não tiver uma boa fundamentação. E isso que tem que acontecer dentro dos conselhos também. Uhum. Sem indícios de materialidade e autoria, você não pode pegar uma sindicância e chamar o médico para responder. Há que ter esse trabalho. Em São Paulo, nós fizemos a Câmara de Juízo de Admissibilidade, em 2019, que é onde ela filtrava as denúncias para acabar com um negócio que existia, chamado indústria de sindicância, que não era do Conselho, eram de vários atores externos, tipo cooperativa de saúde que quer combater o médico que está pedindo muito exame e enche o cara de denúncia no Conselho. Eu já recebi uma dessas, por exemplo. Exato. Então, a gente criou essa Câmara para poder filtrar o que realmente é denúncia que tem o mínimo de materialidade e tem que prosseguir, e o que é denúncia que não é nossa, que é administrativa, que é briga interna, que não tem materialidade nenhuma, que era arquivada de ofício. Ano passado, por uma questão de legislação federal, essa Câmara teve que ser extinta, mas Mas é exatamente por isso que falaram, explico isso. Francisco, você tem que ir lá, né? Porque você tem que levar para o federal o que foi feito em São Paulo. Então, nós vamos levar para o federal a criação desse conceito, mudar o Código de Processo Ético Profissional para criar o conceito da Câmara de Admissibilidade, para instruir todas as regiões, todos os conselhos do Brasil a não abrir sindicância, quer dizer, a não levar adiante uma sindicância contra médico que não tenha um mínimo de materialidade e de autoria. Não dá para o médico, toda sexta-feira, que é o dia que chega a cartinha, né? Receber uma carta do conselho, só saber o que é na segunda, tem o final de semana estragado, para chegar na segunda-feira uma denúncia que você pediu exame para um paciente. Não dá para ser assim. Exatamente. E a acusação era que eu era médico não cooperado. E qual que é a materialidade nisso? Não tem nenhuma. Nenhuma. Porque você, como médico, você pode fazer o que você quiser e prescrever o que você quiser. Nenhuma. Essa denúncia ela tinha que ter sido arquivada, jogada fora. Vou te dar um exemplo. Eu fui corregedor do Estado do Rio de Janeiro durante 20 meses. Né? Virou processo. Eu era o coleguinha que recebia as denúncias de todo mundo e despachava. Quando eu cheguei no conselho, tinha mais ou menos 3 mil processos de sindicância. Eu olhei uma por uma. Eu vou falar só de um caso específico que fala muito sobre o que vocês estão falando. Tinha um médico que ele foi denunciado 12 processos pela mesma operadora de saúde, pelo mesmo ponto, só que com pacientes diferentes. Aí fizeram aquela história da escalada para tentar caçar o médico. Entendi. Esse médico, obviamente, ele tinha sido denunciado injustamente, ele fez o correto em todos os pacientes e ele estava sendo perseguido pelo conselho anterior, antes da minha entrada. E aí eu falei, isso não pode acontecer. E aí eu fiz de tudo dentro dos trâmites legais para poder acelerar aquele processo que ele já sofria mais de 10 anos dessa perseguição. Acho que eram 12 ou 15 anos que ele já era perseguido. Eu lembro desse último processo que nós julgamos ele foi absolvido, e ele chorou agradecendo porque a vida dele nos últimos 15 anos tinha se tornado um inferno. Mas não pode isso acontecer. Então, a perseguição de médico não pode acontecer. E um ponto que é muito claro para mim, e é o que o Francisco falou, é a mediação. A justiça ela já usa a mediação. A mediação é um pouco também dessa sensação de que será que está certo aquilo que está sendo colocado ali como denúncia? Será que tem lastro probatório? Será que eu vou levar para frente? Ou quando eu tenho um caso que é simples, será que eu não posso chamar e conversar com essas partes e isso mudar? Então, tudo isso está envolvido na Câmara de Admissibilidade, na mediação dos processos, até por questões de custos processuais. Então, e fora a perseguição. Eu não posso, por exemplo, ter, como eu tive lá, um doutor que simplesmente recebeu uma denúncia porque acharam um receituário dele em branco com alguém e aí foram lá e denunciaram ele. Olha só, qual é a materialidade disso? Tinha um receituário dele. Aí, não, estou denunciando. Aí eu peguei, mas como que abriram uma sindicância para isso? Então, isso são pequenos absurdos que tem, que só que é muito comum. A eleição é dia 6 e 7 de agosto, o voto é obrigatório, você tem que ajeitar o seu cadastro, senha, tudo, dívida, até dia 30 de julho, senão você não vota. E quando você pode votar em todos os estados que você tem CRM ativo, ou seja, eu moro em São Paulo, mas tenho CRM no Rio e Minas. Eu posso votar nos 3 aqui de São Paulo, a eleição no celular ou no computador. Se você não votar, você vai ter uma multa.
mas é aquilo que a gente já conversou. A pior multa não vai ser a financeira. A pior multa vai ser ter um conselheiro com rabo preso, comprometido com esse tipo de entidade, Por 5 trabalhando anos. contra você durante 5 anos. E essa multa vai durar 5 anos. E aí pode ser uma multa muito cara, pode ser uma multa que pode significar a sua cassação e você ter que fazer outra coisa na sua vida. Então os médicos têm que votar. Principalmente os médicos que estão na ponta, estão se ferrando, estão ganhando salário baixo, estão começando, Muzi, a enfrentar o desemprego. Desemprego. É o coisa Uber que médico. né, A gente está começando a uberização da medicina. A medicina está passando por uma uberização. Tá? A gente está começando a enfrentar desemprego entre os médicos, e aí eles aceitam os salários mais baixos, porque é isso ou nada. O exército de reserva que eu te falei. Por isso que querem abrir 600 escolas médicas. Por isso que são contra o exame de ordem, que nós somos a favor. Né? E é por isso que tentam tanto dificultar a vida do médico para ele ter acesso a um título de especialista atualmente. Não era assim no passado. Sim. E nós, no CFM, vamos trabalhar, eu vou trabalhar contra isso de forma insana, contra esse tipo de ataque ao médico. A vantagem é que agora o médico vai ter acesso direto a mim, conselheiro. Porque a gente vai ter uma página, vai ter um website que vai estar no ar, vai estar atualizado, pode ter no celular, aonde o médico de São Paulo vai conseguir ter contato comigo como conselheiro federal a hora que precisar. Claro, tem o seu devido tempo de resposta para ele saber, demanda, denúncia. Às vezes, foi o que o Guilherme falou, o médico tem medo de denunciar porque ele vai carregar a cruz da denúncia e vai ser boicotado naquela cidade ou naquele estado. Perde o emprego dele. Perde o emprego Sim. no hospital. Mas aí ele pode fazer a denúncia anônima no site e eu, como conselheiro, assumo e mando investigar. Isso é uma prerrogativa que existe e que a gente vai fortalecer na mudança do CPEP para permitir isso. Porque não é possível fazer um conselho de fiscalização que não tenha denúncia anônima. E o cuidado da denúncia anônima é você checar se aquela é uma denúncia de boa-fé ou uma denúncia de má-fé. Queria que você comentasse, Francisco, o que é o ex officio, que muitas vezes, né, o médico ele pode sofrer uma denúncia, a pessoa retira a denúncia, mas aí o CRM vai avançando. O ex officio é uma característica do poder público que, quando ele tem conhecimento de algo, seja por representação formal, denúncia, seja pela mídia, seja por representação de Ministério Público, de governos, de prefeitos, quando ele conhece algo sobre aquele tema e aquele tema exige uma investigação, mas não tem um denunciante formal, ou quem está denunciando não foi quem participou dos atos, tipo o Ministério Público, uma polícia, um juiz, então o Conselho assume ele sendo o polo ativo da denúncia, e essa denúncia vira uma denúncia ex officio, por dever, né? Por ofício, onde o Conselho pega aquela denúncia e segue o processo de sindicância ou eventual processo ético. Se você leva uma denúncia para o Conselho, e que é uma denúncia que tem materialidade, tem indício de autoria, mas por algum motivo, e muitas vezes esse motivo é acordo financeiro, existia uma indústria financeira que pressionava os médicos com denúncias para depois tirar a denúncia mediante pagamento. Médicos eram chantageados com isso. Mas agora essa indústria foi meio que exterminada, porque mesmo que a pessoa tire a denúncia, ela vai seguir como ex officio pelo Conselho. Isso tem um princípio que em tese, o cidadão, ele quando tem algo errado, ele tem uma certa obrigatoriedade de também denunciar. E o servidor público, ele pode ser condenado por isso se ele tiver ciência de algo errado e ele não levar para frente. Então, ele vira um problema até criminal e administrativo grave. Então, por isso que isso ocorre. O ponto não é ter a denúncia. O ponto é ter o lastro probatório e aquilo ser levado para frente quando não há. Então, aí que é o grande ponto do problema. Quando você vê os processos do CREMESP, do Rio, que são os 2 maiores colégios do Brasil de médicos, você vê que nós fomos, de certa forma, ao longo do tempo, ditados por partidos dentro desses conselhos, onde esses interesses pessoais, eles tinham, por exemplo, ligações com operadores de saúde, ligações com cooperativas, e muito dinheiro rolava por trás disso. Só que como que a gente denuncia isso? Isso é muito difícil. Vou te dar um exemplo. Quando nós chegamos lá no CREMERGE, a gente achou lá tinha um jornal, um jornalzinho que era pago, uma revista, que eram milhões que eram levados, que era um dos pessoas ligadas a partido.
o dono. Então, não tem mágica nisso. Ou seja, o dinheiro ele vai para algum lugar. A gente tem que estar lá e cortar. Então, são pequenos pontos. Você vai somando, é muito dinheiro na ponta, na prática, que você vai jogando para outras pessoas e não para a gente, como médico. E isso tem a ver com o quê? A anuidade. Por que a gente é contra a anuidade pagamento pessoa física e pessoa jurídica ao mesmo tempo? Essa é uma coisa que eu nunca entendi também. Eu sou uma pessoa só, né? Primeiro, vamos contextualizar. O mercado mudou. Hoje, eu duvido alguém fazer um tipo de contratualização na pessoa física. Perfeito. Tudo por questões da tributos, tudo por questões que você tem uma... Até formalização, né? Isso, contratualização, ela né? é mais... a lei é melhor, vamos dizer, nesse sentido. Então, eu não posso ter, por exemplo, duas pessoas, uma pessoa que é igual e ter duas empresas, uma empresa e pessoa física, você paga 2 vezes. Isso tem a ver com gestão. No CFM, o que nós precisamos hoje? Governança. Eu tenho hoje 5 conselhos muito grandes que basicamente bancam o resto do país. Não é que quem tem um conselho menor, com menor número de médicos, tem que receber menos. Não é. Eles têm que se ajustar para aquela realidade deles. E aí sim, nessa governança, você não ficar dependente. E também isso não quer dizer que o Conselho Federal não possa fazer um repasse para subsidiar esses conselhos. Existem formas de gerir esse dinheiro através de governança e tecnologia que eu consiga fazer com que esse dinheiro que o médico coloca ali vai sustentar esse sistema sem onerar quem? O médico. Perfeito. E ser para o médico. Perfeito. E isso é inaceitável a forma com que é visto hoje. Não adianta eu ter milhões no banco, lá no CFM, e ver o médico passando fome na ponta. Eu perdi meu propósito aí. Meu propósito não é... Eu tenho que defender a sociedade e o médico ele poder fazer as coisas da forma melhor. Só que o médico hoje ele mudou a telemedicina, mudou o papel, que tem que botar mais um papelzinho no plano de saúde. Quem que paga essa conta? É o médico. É verdade. Não é? Se eu tiver que fazer 10 pedidos de exame e ser obrigado a usar uma folha pelo convênio, você não recebe mais por isso. Exatamente. Quem vai pagar é você. Agora teve luva, tem que usar luva para tudo. Óbvio que sempre teve, mas aí agora máscara, luva, teve a pandemia. Quem que pagou isso? O médico. O médico. Em algum momento houve repasse de contratualização? Não teve. Eu, por exemplo, fiz um estudo de IPCA para ver o reajuste no país nos últimos 8 anos. Pasme, os contratos brasileiros para médicos só foi repassado 36% do IPCA no período de 8 anos, quando isso deveria ser o dobro. E se eu fosse usar a inflação médica, que a inflação médica é muito mais alta do que o IPCA, a inflação normal, é em torno às vezes de 15%, 20%. Caramba. Medicina é cara. A medicina é cara, A medicina de ponta, você sabe que a medicina de ponta é muito cara. E aí você não é repassado isso. Mas aonde é arrochado isso? No médico. O médico hoje ele é uma commodity. Essa é a verdade. Plano de saúde hoje trabalha alavancado. O que ele faz? Eu deixo de te pagar 3 meses, esses 3 meses eu invisto esse dinheiro no banco, pego a rentabilidade e pago o médico. Perfeito. Então, esse é um ponto que, por exemplo, eu estou trabalhando dentro da ANS para acabar com isso. Eu tenho que ter um prazo fixo de pagamento para o médico. O médico ele não pode servir de alavancagem para plano de saúde, para secretário de saúde, porque isso não acontece só no privado, acontece no público também. Tem uma coisa interessante. Quando o plano não consegue fazer essa alavancagem formal, ela se utiliza de um instrumento chamado glosa. A glosa é um direito da operadora de, enxergando que há algum dado errado na cobrança, não pagar, eles glosam. No CFM eu vou acabar com essa história de glosa linear e de glosa injustificada. Me explica ainda. O que é, Francisco, porque não... Você manda uma fatura de R$10 mil de procedimentos que você fez no seu consultório. Tudo bem. O auditor, que não é necessariamente médico, vai ver lá que dos R$10 mil, 4 ou 5 mil não obedeceram alguns critérios técnicos daquelas alíneas e incisos do contrato. Então, aliás, eu quero que você fale isso também, porque eu já tive procedimento de ortopedia que foi avaliado por colega veterinário. Isso é outra coisa. Eu posso falar muito bem isso para você. Eu estou mudando essa resolução, inclusive. Chega lá. Isso é outra coisa. Aí o plano glosa diz, isso aqui está errado, eu não vou pagar. E dá um prazo para você recorrer. Isso era para ser exceção, mas virou a regra. Tem operadores de saúde que fazem glosa linear. Independente de qualquer coisa, 20%, 30%, 40% do que vai para o médico é cortado. O que eles fazem com isso? Eles sabem que em parte não recorre, eles sabem por causa da vida atribulada do médico,
eles pegam esse dinheiro e deixam investido nessa alavancagem que a gente já conhece. E aí, quando o médico se dá o trabalho, tem uma secretária boa, tem um serviço de consultório bom e faz tudo certinho, até, olha, já havíamos mostrado isso, estamos mostrando de novo, não sei o quê, daqui a 90 dias, tá, ok, e paga. Então, o uso da glosa para alavancar plano de saúde e deixar o médico sem aquele dinheiro esperado no fim do mês, nada pior para o médico que está contando com aqueles 10, 15 mil da operadora de saúde. Estou dando exemplos de valores, podem ser mais ou menos, né? Claro. E aí vem a metade daquilo, às vezes ele está contando com aquilo para pagar a escola do filho, para pagar a empregada, para pagar, que seja 2.000, que seja 1.000. Exato. Então, isso é um crime, tá? Eu chamo isso de crime. E no CFM, é uma proposta da Chapa 2, nós vamos atacar e acabar com a possibilidade de glosas injustificadas por plano de saúde, inclusive com legislação federal sobre isso. Essa questão que você falou de julgar procedimento cirúrgico é a famosa resolução da junta, da segunda opinião, né, que foi uma pressão da ANS em cima do CFM, e essa resolução precisa mudar também, porque hoje em dia você tem até não médico fazendo a avaliação, né, de uma indicação médica feita por você. Tem que aperfeiçoar isso para deixar a paridade de armas igual, porque no momento está totalmente desigual para o médico. Mas Francisco, tem aquele médico picareta que tudo bem, mas uma coisa que a gente nunca pode usar, nem no CFM, nem na nossa vida, é pegar a exceção para usar como regra de proibição. Tem um amigo meu muito querido que ele é promotor de justiça e ele fala o seguinte, ele fala que a justiça ela é feita para, por um acaso, tudo bem se um culpado ele seja inocentado, mas jamais ele pode culpar um inocente. Isso não é o que ocorre no Brasil. Sobre a junta, por exemplo, eu estou conseguindo dentro da ANS mudar exatamente essa resolução, a 424. Ela é o seguinte, para mim aquilo ali é uma verdadeira excrescência. Você faz um pedido, você solicita um material ou indica uma cirurgia, hoje você é negado, às vezes é negado por conta de alguma inconformidade, dá uma justificativa qualquer, ou às vezes só para alavancar o procedimento, o plano. Você escolhe 4 pessoas escolhidas pelo médico, pela operadora, aí o médico escolhe, aí aquele médico desempatador que é pago pela operadora e é dela, vai lá e obviamente diz para você que não e você perdeu. É isso. Exatamente. Então o que eu já fiz? Eu fiz uma minuta já, eu espero que antes de ter essa eleição isso já mude. Hoje a gente já está negociando com a ANS, a sociedade de especialidade vai fazer um chamamento público para que qualquer médico daquela especialidade vá atuar como médico desempatador. E aí acabou que é o grande pulo do gato. Hoje, esse desempate é feito com análise documental apenas. Você nem sabe quem viu. E quem tem feito isso hoje no país? Advogado, consultorias, enfermeiros, não é nem médico. E aí tem um médico que bota lá, você prova isso? É difícil provar isso. Então, nessa nova resolução, vai ser como? Você agora que solicitou o procedimento, junto com o médico auditor que negou e junto com o médico desempatador, vocês vão ser obrigados a olhar um na carinha do outro e falar por que você falou isso, por que você falou aquilo. Qual o objetivo disso? Eu vou pegar tanto o médico ruim, como o médico bom, como o auditor ruim, como o médico ruim. Perfeito. Um detalhe, tudo gravado. Interessante. Então, isso vai poder ser requisitado pela agência e, com isso, acabar com essa falta de equiparidade que temos hoje. Porque o médico hoje em dia vai operar. Ele requer o plano de saúde, tais, equipamentos, materiais, etc., órtese e prótese. O plano, já de cara, já tem o direito de negar tudo aquilo e botar uma segunda opinião médica para negar a intervenção. E sem justificar. Às Sem vezes sem justificar. Aí você pede a intervenção, a mediação, que na prática, como é custeada pela parte da operadora, acaba muitas vezes sendo desfavorável ao médico que pediu, né? Você não tem uma contra-regulação para checar se o que o médico pediu de fato estava irregular, se era coisa de picaretagem, ou se ele está sendo sacaneado pela operadora que não quer pagar aquilo tudo. Aí deu tudo certo, chegaram no acordo. Vai e opera. E depois, na hora da conta, o médico sofre uma glosa.
é insuportável trabalhar é. desse jeito. Existe uma coisa chamada passivo circulante. O passivo circulante é quando existe essa glosa fica no limbo, são esses 90 dias, 120 dias, e aí chega um momento, quando você começa a trabalhar, você não recebeu 3 meses. Só que depois, quando a roda está girando, você não sente mais esses 3 meses iniciais que você ficou sem receber. Você se adaptou àquilo. Aí vira um passivo circulante. Esse passivo que fica no limbo nunca acaba, porque não tem limite. Não existe nenhuma regulação que fale, ó, você tem até tanto para pagar. E aí, quando você recebe, você nem sabe o que você recebeu e se recebeu. Então, esse limbo tem que acabar. A glosa recorrente, que é um outro problema, é quando você faz um procedimento e foi autorizado, aí, depois que você faz, eles vão lá e glosam. Isso é diferente da glosa linear. A glosa linear é o seguinte, eu preciso bater uma meta. Essa meta é de tantos R$1.000 que eu tenho que faturar nesse mês. Se passar disso, corta 10% para todo mundo. É isso. É a glosa linear. Essa é a glosa linear. Minha esposa é médica, oftalmologista. Ela começou a sofrer recentemente essa glosa recorrente. Ela pede autorização para a cirurgia, para o procedimento. O plano autoriza. O procedimento é feito e eles glosam lá na frente. Ele levou 90 dias para ela receber o dinheiro glosado. Apesar de tudo ter sido feito conforme a norma, ela apenas repetiu no recurso o que ela já tinha feito e a operadora chegou e falou, ok, tá, foi mal. E deu para ela o dinheiro que deveria ter pago ela 90 dias atrás. Isso está fazendo o quê? O que ela fez. Já estão começando a sair dessas operadoras, o que é prejudicial para o paciente, para a própria operadora e para o sistema como um todo. Não pode deixar o médico ser roubado. Desculpe, isso é roubo. Se eu pego o teu orçamento, Paulo, e me dou o direito de tirar 40% dele, eu não vou te pagar. Eu só vou te pagar daqui a 90 dias. Nossa. Isso é roubo, porque eu tô com o teu dinheiro. A gente chama de apropriação em débito. Investindo, sei lá onde, ganhando. Daqui a 90 dias, eu vou lhe devolver o dinheiro que eu lhe roubei 90 dias atrás, que eu me apropriei indevidamente. Sim. Mas o lucro que eu fiz com o teu dinheiro tá comigo. Os médicos estão sendo vítimas disso o tempo todo. Só o CFM tem o poder de chegar junto ao Congresso e fazer. Agora, para o CFM fazer isso, tem que ter conselheiro que não tem rabo preso com plano de saúde, com indústria farmacêutica. Com político. Não pode. Não dá. Não pode. Não pode ter conselheiro ou conselheira, candidato em São Paulo, que vive viajando bancado por indústria farmacêutica, por mais belo que possa ser o trabalho dela. Qual é a independência que esse conselheiro ou essa conselheira terá quando tiver que enfrentar essa situação? É óbvio que ela vai ficar do lado de quem paga o salário dela. Mesmo que veladamente. Exatamente. Mesmo que veladamente. Que aí vem uma outra questão, que é o que a gente está batalhando, que é o que nos Estados Unidos chamam do Sunshine Act. Falta no Brasil uma regulação para deixar... Sunshine é luz do sol, sim. né? Brilho do sol. Para deixar claro o quanto que os médicos recebem da indústria e de atores ligados ao pagamento de insumos médicos no Brasil. O médico tem o direito de saber que aquele colega, o paciente tem o direito de saber que aquele médico que viajou para a França para participar de um congresso, ele viajou bancado pela indústria farmacêutica. Um disclaimer com compliance adequado. Sim, a gente não tem A isso gente não aqui. tem isso. Aqui Não, não e tem. que é uma coisa, e que assim, você falar dos seus conflitos de interesse é uma honestidade, né? Sim. Paul Ioannidis, né? Para mim é o Ioannidis, ele princípio fala da isso, sua né, credibilidade. Exato. Isso. É você falar, olha, eu tenho esse conflito de interesse. E apresentar lá de uma Eu forma sempre apresento clara. nas minhas E aulas, no Senado, quando eu vou bastante, também faço meu isso, conflito de interesse aqui é ausente, ou então, eu tenho conflito de interesse, eu sou diretor da Associação Nacional dos Peritos Médicos, eu vou fazer uma coisa de perícia, entendeu? Tem que falar. Uma coisa que é honesto, importante é que o honesto. fato de você ter esse conflito de interesse não te faz uma pessoa ruim ou Não confiável. Não confiável. É o fato de você É ao apresentar contrário. é que te fala É o coisa contrário. errada. Eu estava agora num encontro de expert em Brasília sobre câncer de próstata. Estavam os melhores médicos do Brasil. E aí tinha um grande americano, que é o Stephen Friedland, que é um excelente pesquisador americano que fala sobre rastreio e controle de câncer de próstata. E quando você olha o disclaimer dele, você fica assustado, porque ele tem ali um fomento de praticamente toda a indústria. Não, é toda. E não é um problema. O cara é extremamente competente e a primeira coisa que ele fala é isso. Sim. Porque faz parte do processo, inclusive, de pesquisa clínica, você ter esse tipo de fomento. Sim. Senão a gente Senão não você seria não tem o que nós condição, somos hoje. Fato, Esse é um fato. Não é problema falar de onde você recebe, e receber da indústria não é um crime.
Perfeito. O problema é você esconder isso de quem está te procurando por um serviço profissional. Esse é o problema. Você sabe que esse John Ioannidis, ele fala uma coisa interessante, né? Ele fala que a gente não observa as pessoas que têm os vieses, que são os vieses inconscientes, por exemplo. Ele fala isso muito no trabalho científico. Então, ele fala, por exemplo, o viés da preferência é importante. Então, você pega, por exemplo, um trabalho de vegetarianismo que é escrito por um pesquisador vegetariano. É importante ele falar, olha, eu sou assim, então... Né? Você vai olhar aquele trabalho com olhos mais... Exatamente. Pode ser um excelente trabalho, irretocável, que não tenha, né? Mas você tem o direito de saber. Vai virar uma crítica, mas não quer dizer que o trabalho não vai ser ruim. Vai virar uma crítica e um elogio, né? Vai virar crítica. Olha, é o cara falando o que ele gosta de fazer, mas vai virar elogio. Olha, é um cara fazendo com propriedade então, porque ele tem vivência. As duas coisas. Ninguém está imune à crítica, né? Uma coisa que o médico tem que perguntar para os candidatos dos seus estados, São Paulo e demais, é: o senhor recebe dinheiro da indústria, por algum motivo que seja? O senhor... Ou do Estado. O senhor recebe dinheiro, patrocínio ou apoio de partidos políticos, né? Seja ele qual for. De que forma? Por quê? São perguntas que têm que ser feitas. Perfeito. Tem que ser feitas. Agora, a gente tem esse distanciamento, porque aqui a gente está falando do antes, né? Mas esse distanciamento do médico e do conselheiro, do delegado, como que vocês veem isso? Vocês acham que isso é um problema? Vocês acham que isso ajuda ele a trabalhar de forma isenta? Ou você acha que isso traz... Eu vou dar o exemplo quando eu passei no Corregedoria do Estado do Rio de Janeiro. Eu ia fazer as fiscalizações, eu dava o meu telefone celular pessoal para os médicos. Poxa. E aí eles me ligavam, eu recebia os problemas e eu botava tudo para frente. O que isso me gerou? Eu consegui apoio da Defensoria Pública, eu consegui apoio do Ministério Público Estadual, eu consegui fazer acordos diretamente com a Delegacia de Polícia, a DECOM, para poder conseguir fiscalizar melhor todos esses processos. Então, isso só vai ajudar. O problema é que, muitas das vezes, existe culpa, eu acho, dos dois lados, tanto do conselheiro quanto também do médico. A gente tem que entender também a nossa responsabilidade dentro disso. Tá bom. Só que, a partir do momento, eu tenho que dar os meios. Quais os meios? Primeiro é dar essa proatividade de você poder estar presente. É o que eu, por exemplo, advogo, e o Francisco também, de ter um acesso direto ao conselheiro. Seja através de website, seja através de aplicativo, seja através de um telefone celular, seja através de um e-mail, e que isso seja respondido com um prazo adequado e não ser escondido lá na caixa de entrada do seu e-mail. Isso faz a diferença. Exemplo, eu estou com pessoas há 30 anos dentro do Conselho Federal de Medicina que não atendem um paciente há muito tempo. Você realmente acha que uma pessoa que não está vivendo no dia a dia do médico, ele vai ter conhecimento adequado do que está acontecendo no mundo real? Não vai. Como que eu vou saber? Mesmo que você não esteja trabalhando, isso não é demérito nenhum, mas você tem que ter o contato para que você saiba a realidade. Então, quando eu trouxer isso para próximo, eu vou conseguir, por exemplo, agilizar todo esse processo de normatização. Não sei o que o Francisco acha. A distância do médico para o conselheiro delegado, ela é muito ruim. Primeiro porque o médico fica sem ter quem recorrer numa situação de dúvida ética, de dúvida profissional, onde ele quer evitar que algo errado possa ser feito. E é ruim para o delegado e para o conselheiro porque ele passa a ficar muito longe das bases e perder um pouco aquele sentimento, aquele calor, que é muito importante na hora dele escrever uma súmula, dele escrever um julgamento, dele pensar que determinada conduta está certo ou errado. Existe muito subjetivo nessa hora, e o contato ali próximo do médico com o médico geral, né? Com o conselheiro e o delegado, meio que lapida esse conselheiro e delegado a ele ser mais sensível às questões que realmente ocorrem na prática médica e sair um pouco do foco da teoria, daquele pedestal, né? Que muitas vezes as pessoas se colocam. Eu tenho como proposta, repito, ter meio de contato direto de todos os médicos do Estado de São Paulo comigo para qualquer tipo de denúncia, de proposta, de pergunta, de tudo que quiser ser feito, para que eu tenha o sentimento dos médicos de São Paulo, quais são as dores dos médicos, quais são os problemas, quais são as sugestões, o que eles estão vendo na ponta que eu não estou vendo, para a gente poder levar isso para o Conselho Federal e ir ajustando as resoluções, como o Guilherme falou. A gente tem resoluções
essenciais, né, que estão aí há 10, 20 anos sem serem mudadas, e a prática médica já Mudou. É mudou. outra coisa, a É realidade. outra coisa. A realidade é totalmente diferente do que era há 5 anos. É que a mídia social veio e implodiu tudo, virou O tudo de exemplo ponta maior cabeça, talvez né? seja a mídia social. Olha a é. dificuldade que nós tivemos no Conselho de modificar um manual de publicidade médica. E olha, o avanço que a gente teve ainda foi pequeno, a meu ver. Eu acho que a gente tem que avançar muito mais nisso. Mas como que eu vou fazer isso se eu não ouvir aquela pessoa que está atuando? E para mim, o maior detalhe da aproximação com o conselheiro é só uma. O objetivo do conselho não é punir médico. Não deveria ser isso. O objetivo é mostrar para ele uma forma ética, Sim. adequada, de ele exercer a profissão dele e dar condições para isso. Eu não posso simplesmente usar o conselho para perseguir médico e puni-lo ou fazer normativas que cerceiem o próprio trabalho médico, que é o que a gente vê. Quando a gente pega alguns normativos, vou te dar um exemplo do Tá bom. direção técnica. Tá bom. Diretor técnico hoje ele tem que ser um deus, né? Porque se você olhar aquele manual lá de direção técnica e ele, da casa dele, ele ser responsável por todo mundo da emergência, todos os dias, 24 horas por dia. Onisciente, é um onipresente. onipresente. Então, a gente tem que ter uma certa adequação disso para entender. Bom Uma senso. coisa antigamente que eu tinha um hospital pequenininho, ou era familiar. Hoje a gente tem corporações. A corporação fala, olha, eu não vou pagar você. Aí o responsável por não ter pago é o médico, é o diretor técnico. Faz o quê? Pune o médico? Caramba. É isso que acontece na vida real. A gente tem questões sobre normativas do CFM. Recentemente foi mudada da publicidade, mas na minha opinião, essa mudança precisa ser muito mais profunda. A gente está partindo de um jogo onde antigamente a publicidade do médico era proibida. Perfeito. Você não podia Proibida. nem falar que você era médico. A né? empresa, o PJ, podia fazer a propaganda que quisesse. Os hospitais, os grupos. O médico era proibido de fazer propaganda. E a gente mudou para uma resolução onde o médico pode fazer propaganda, mas pedindo desculpa. Boa. Então a gente tem Dá que... um exemplo, Francisco. Fala pra gente. Eu tenho que falar, por exemplo, que eu tive um procedimento que antes o paciente estava assim e depois estava assim. Mas olha, pelo amor de Deus, me desculpa. Eu não tô prometendo resultado. Vou mostrar aqui algumas por aí. fotos, É por né, aí. de como que as pessoas podem ficar. E uma outra das fotos aqui de como que pode ter efeito colateral disso. Me perdoem por estar falando isso. Eu só quis mostrar que o Paulo Musi, antes do meu procedimento estético, estava com a pele assim e agora está com a pele X. Mas não foi porque eu quis, não, tá? Foi porque Deus ajudou. Esse é o nível de vários dispositivos da Tem um resolução. outro exemplo também que, para mim, eu fui muito contra, porque eu parto do princípio que eu consegui ter algo bom, eu não posso coagir alguém ou dar vergonha a essa pessoa. Justo, Né? justo. Isso é um preceito, vamos dizer, moral. Perfeito, né? perfeito. E aí eu coloco na resolução, quando você não é especialista, bota não especialista. Pronto. Aí você tem que escrever lá que você não é especialista. Eu acho que tem meios de eu fazer a mesma coisa sem eu expor uma pessoa ao ridículo. Isso é uma humilhação. Perfeito. Isso é uma humilhação. Perfeito. Isso é uma coisa que, por exemplo, eu tenho que entender que, primeiro, nem todo mundo tem título de especialidade. Sim. E não quer dizer que aquele ser humano que não tem título de especialidade, Ele é uma pessoa inferior. ele é uma pessoa inferior. São escolhas da vida. Talvez, e aí pessoal, eu fiz 2 residências médicas. Eu acho que a melhor formação do médico é através de uma residência médica. Perfeito. Mas não tem vaga para todo mundo. Mas não tem vaga para todo mundo. Exato. Então, é uma questão de mercado também. Agora, não quer dizer que aquele colega que está ali fazendo a vida dele, estudando, ou que tenha feito uma pós-graduação, ele não pode, pelo menos, falar que ele é um pós-graduado. Não quer dizer que seja a mesma coisa. Sim. Agora, também é uma linha tênue, porque, ao mesmo tempo, quando ele fala o que quer, mesmo não tendo conhecimento adequado, aí entra a diferença entre liberdade e libertinagem. Libertinagem, perfeito. Essa linha tênue que hoje a mídia social tem. Então, o médico que ele está na liberdade dele de falar e ter sua autonomia, ele não pode confundir com a libertinagem, e essa libertinagem ela tem que ser atuada, ou seja, tem que ter uma fiscalização. Só que cabe a você, médico, dentro da sua autonomia,
e dentro daquele seu ecossistema entender isso. Não sou eu que vou ter que cercear você. Então... Essa questão da publicidade é muito séria, né? Eu não posso falar que eu me acho melhor do que outros em relação a certo tema. Por quê? Por que eu sou proibido de falar isso? A responsabilidade é minha. Eu que respondo perante os órgãos de controle, PROCON, né? Não, até pro paciente, né? né? Até pro paciente. Que é o maior Porque órgão, essa falsa maior humildade, né? que é resquício daquele negócio antigo de que médico é sacerdote, médico não é Tem a ver com sacerdote, isso, tem a ver médico com é um isso. trabalhador, médico é uma profissão, tem que ser respeitado como todas as outras. Agora, por exemplo, a gente tem Né? o nosso currículo no currículo Lattes. Aham. Então, você não pode colocar que você teve uma pós-graduação X, mas você pode colocar o currículo Lattes? Pode. Pode. Então, Aí acaba sendo São maneiras artifícios. indiretas, São artifícios, artifícios. para se driblar a norma. Então tem que acabar, é a norma que restringe. Porque Paulo Musi vai lá e, sei lá, investe R$1 milhão em equipamentos de última ponta, o melhor bioimpedância, o melhor equipamento de ultrassom, de laser, de pele, de tudo, e você botou uma grana lá que você vai demorar um tempão para recuperar. Você se der fica tudo com certo. medo de falar que tem ainda. Você não pode falar É. que tem, você tem medo. Olha, gente, é aquilo que eu falei, pedindo desculpa. Eu tenho esse equipamento aqui, que ele é 50 vezes melhor que o equipamento comum da praça. Mas, por favor, desculpa, eu não estou falando que esse equipamento é melhor. Me perdoe, não dá para ser assim. E te digo mais, as amarras, as algemas que atualmente colocam na publicidade médica são as principais responsáveis pela invasão do ato médico por profissionais de outras classes profissionais. é o O principal. É o efeito contrário. Porque o cidadão não está nem aí para o Código de Ética Médica e da Verdade. farmácia e do dentista. Ele vê a propaganda. O dentista pode fazer a propaganda que quiser de harmonização orofacial, tá fazendo até plástica já, o dentista. Ele pode, o conselho dele deixa. Mas dentista vê dente, tá vendo dente? São poucos. Tá né? achando, tá São sendo poucos. difícil achar dentista para ver dente ultimamente. Não querendo polemizar também. por favor. E o médico não pode fazer a sua propaganda, o dermato, o endócrino, É uma não brincadeira. podem fazer, o plástico não podem fazer essa propaganda da mesma forma que os dentistas. Eles perdem mercado, até porque o profissional não médico, ele tem aquela vantagem de falar que pode cobrar mais barato. Então ele pode fazer propaganda, ele cobra mais barato, e aí quando ocorre o desastre, eles os empurram para o médico. E o médico fica com aquela bucha toda, sendo que no Brasil inteiro as pessoas estão sendo enganadas por propagandas que o CFM, na minha opinião, e eu no CFM vou trabalhar para isso, combata essas propagandas de maneira mais assertiva, né? Para deixar claro que aquela pessoa que está lá, ela não é médica. Eu me lembro, quando eu ainda estava na faculdade de medicina, na FRJ, teve aquele lance das casas de parto, a gente eu lembro. pagou um outdoor ali para dizer, cuidado, nesta casa de parto aí, só tem enfermeira, não tem médico. A gente sofreu ação judicial do Corém para tirar aquele outdoor, aí a gente botou na ação, qual é a mentira? Por que não pode falar? O que aconteceu, Francisco? O outdoor acabou porque acabou o dinheiro. Antes do processo judicial. Mas isso gerou manchete, né? Isso gerou... custa, tá, gente? Custa bem caro um outdoor. Não sei como tá hoje em dia. Né? Continua caro. Mas deu um efeito supimpa, porque houve uma revolução. O César Maia, na época, o prefeito, ele mexeu lá em alguma coisa para deixar uma placa, mas a população soube que as casas de parto eram casas sem médico. Um simples outdoor, durante 30 dias, freou essa política no Rio de Janeiro. O que tinha sido criado, criou, o que não criou mais. Olha. Né? É um exemplo prático de como que os médicos podem fazer para combater a desinformação na área da saúde. Então, tem que mudar alguns dispositivos do próprio CFM. Por que o médico é tão alvo assim, por exemplo? Como você está citando nesse caso, né? Com todo que respeito, você acha? é Sim. a profissão que agrega maior valor. E você tem uma capacidade de se influenciar na vida dos outros de E é histórico. Opinião, por exemplo. Você como médico, você acaba sendo um formador de opinião que tem uma base historicamente cultural que as pessoas dão uma validade melhor. Isso vem de uma credibilidade, uma validação. O médico ele é um ser de confiança, até que se prove ao contrário. Perfeito. Né? Então, quando você deposita sua mão, eu vou lá, opero alguém, aquela pessoa está dando a sua vida. Não existe mais algo mais bacana dessa doação. E aquilo é uma doação recíproca.
tanto do médico para com aquela pessoa, como É o a relação paciente. mais verdadeira que tem. Então Você não por vai isso que mentir vem para quem vai isso. cuidar da sua Quando vida. o médico vai para, por isso que também a publicidade é complicada, porque quando o médico vai para a rede social e fala algo, ele tem uma responsabilidade não só naquilo que ele está falando, como social. E aí entra talvez o grande ponto, que é a responsabilidade de meio e de fim. Perfeito. E aí essa responsabilidade, aí é onde eu particularmente, eu acredito que problema é teu. Se você Exato. falou, assumiu e essa responsabilidade saiu do meio para o fim, pague por isso. Exatamente. Só que eu não posso fazer isso para todo mundo. A marca médico, ela tem um valor agregado estupendo. É uma das marcas mais valiosas da nossa sociedade. É o Porque commodity mais caro. o médico, É o commodity mais caro. o médico, ele é a pessoa que salva a vida e evita a morte. Nada é mais caro numa sociedade do que esse tipo de marca. E por isso que é tão combatida, porque ela é objeto de cobiça. Entendi. É difícil o acesso, é caro o Ninguém acesso, pode ter acesso a essa confiança. né? Isso, Terceiros não podem ter acesso a essa isso é uma ameaça para o Estado, isso é uma ameaça para governos, isso é uma ameaça para prefeitos, isso é uma ameaça para grupos de poder. Todos querem ter o domínio da nossa caneta. E o instrumento que eles estão usando atualmente para isso é o falso discurso baseado em evidências. Perfeito. Onde você distorce as evidências reais para adaptá-las a um pacote econômico de interesse de um grupo, a um pacote político de interesse de outro grupo, e você amarra a mão do médico dizendo que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer dessa forma diferente, porque aqui está o protocolo, e se você sair do protocolo, você é processado e a justiça endossa esse é o que tá tentativa acontecendo hoje. de controle do ato médico. Na pandemia, isso ocorreu demais, até com campanhas de difamação, chamando médicos de negacionistas, Sim, de sim. disso, daquilo, de situações. A gente passou por isso, né? Eu passei por isso. De situações que não tinha, que tinha foi parar muito na mais CPI, evidência algumas coisas. Eu parei na CPI. Eu destruí os senadores lá em 8 horas. Tanto que o meu nome nem saiu no relatório. O dia. O que meu foi eu- pro relatório também, só que aí, graças a Deus, não botaram também para frente. O dia que eu fui lá com o Dr. Ricardo Zimmermann de Porto Alegre, Sim, sim, ele conheço. foi apagado dos anais da CPI. Ele não existe. Até o dia que eu fui, era o CPI da cloroquina. No dia seguinte, já começou a virar a CPI da vacina. Eles trocaram a narrativa. E independentemente de qualquer droga, né? A gente não pode usar a evidência da forma como estão usando, como se fosse uma evidência conclusiva, porque em ciência nada é conclusivo. Perfeito. E te digo mais, né? A medicina baseada em evidência é você usar a melhor evidência disponível Para aquele paciente. para aquele paciente naquela acordo- situação, e de de acordo acordo com a habilidade do médico. Exatamente. ao seu conhecimento, habilidade e É muito caso mais concreto. complexo do que somente o exato. estudo. Evidência médica, científica, não é falar que só serve a evidência tipo 1A, a evidência de ouro, que foi o discurso de certas sociedades médicas durante a pandemia. Se isso acontecer, muita gente vai morrer, né? Até porque, se isso for verdade, 90% de tudo que a medicina faz vai ter que ser bloqueado a partir de amanhã. Perfeito. De cada 10 procedimentos, tratamentos, exames terapêuticos, médicos, que tem nos guidelines americanos, brasileiros, nesses programas, tipo Up to Date, esses programas de ensino médico continuado, de cada 10, apenas um tem evidência científica alta relevante. 9 de cada 10 tem evidência científica moderada e metade evidência científica baixa ou apenas opinião dos experts. Isso é para todas as áreas. Pega as mecas da medicina baseada em evidência, como cardiologia, cardiologia, né? como infectologia, Perfeito. né? Se você for para onco, para pediatria, para gineco, é quase zero. Como é que você vai fazer um estudo 1A, duplo cego, randomizado de pacientes com câncer? Putz, Você vai deixar metade dos pacientes Morrer, com câncer tomando placebo. Exatamente. E a outra metade tomando o remédio que você quer provar que melhora. Exatamente. Então, até nisso, a população tem que entender que há limites para esse tipo de estudo. Então, você não pode sequestrar o discurso da evidência científica para fazer controle econômico e político do ato médico, que é exatamente o que, lamentavelmente, a gente tem visto algumas associações médicas fazerem. Candidatos ao conselho neste ano têm este discurso, mas eles mesmos não praticam a evidência da forma como eles defendem. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso para não cair numa situação onde você vai ser proibido de fazer o seu tratamento sob pena de prisão, que é o que está acontecendo até
com o procurador-geral daqui de São Paulo pedindo para lei no Congresso Nacional para prender médicos que prescrevam remédios que não tenham evidência científica comprovada. Mas o que são esses remédios com evidência científica? Nenhum. É verdade. Na prática, nenhum. A aspirina é um dos remédios que tem mais evidência científica no combate à isquemia miocárdica, ao infarto. Perfeito. O NNT da aspirina é de 1 para 5, que é um dos maiores NNT, número necessário para obter o resultado. Number né? need to treat. Mesmo assim, é 20%. Então, aquele cara que tomou aspirina e mesmo assim infartou, vai te processar. Quer dizer, eles nem sabem o que estão falando. Nem sabem o que estão falando. Mas isso também vem da falta do culpa nossa, médico, de não estar ali representando a gente. A gente precisa ter... Essa fêmea tem que estar. A gente tem que estar lá dentro para ter esse protagonismo. Esse protagonismo vem da gente. Por exemplo, quando você fala da relação médico-paciente e essa autonomia, o que você já ouviu dentro do seu consultório de um paciente? Você consegue ver algum outro ambiente com o paciente ele abra mais a sua vida do que um consultório médico? Jamais. E aí entra no que o Francisco falou. Às vezes eu fico 20 minutos de consulta e 40 ouvindo a pessoa. Exatamente. A minha secretária fala que eu sou psicólogo, por exemplo. Ela fala que eu sou psicólogo. Ainda mais eu, urologista, imagina o que eu ouço, né? Então, a questão é, eu não posso vender a minha caneta. A minha autonomia, ela é inegociável. Voltando um pouco para aquilo que a gente está falando das nossas atribuições, né? Porque esse é uma coisa delicada à medida que, quando a gente vai falar como nós vamos mostrar, eu tenho uma opinião que talvez seja controversa, que é assim, a minha esposa ela é formada em marketing, então o que ela fala? Eu acho que a gente vai discordar num lugar e concordar num ponto, né? Ela fala que você tem que falar bem de você, que isso a gente concorda, porque se você falar mal de você... Eu sou o primeiro, tem que gostar de mim. Exatamente. E tem que falar bem sem pedir desculpa. Perfeito, perfeito. Isso eu acho que é consenso aqui. E aí o que ela fala? Ela fala que o que existe tem que haver um ajuste para aquilo que você... a forma que você está falando. Então, por exemplo, se você vai vender banana na feira, R$5 o cara de banana. Você não vende banana na feira como se fosse médica, e você não vende médico como se fosse banana na feira. Vocês acham que aquilo que a gente tenta, por exemplo, através do Kodami, né? A tentativa é fazer o Kodami, ele trazer a instrução da elegância necessária para você falar da medicina? Você queria dizer? Isso. Será que o objetivo, pelo menos quando eu vejo você falando de marketing médico, você também, Francisco, eu vejo... de uma certa forma, o que eu entendo que o médico ele precisa ser ensinado a como falar do trabalho dele. Ele precisa ter liberdade para isso, né? Mas ele precisa aprender, porque a gente não aprende isso na faculdade. A gente não aprende a cobrar, a gente não aprende a fazer o gerenciamento, a gestão da nossa clínica, né? Aliás, a primeira coisa que o cara faz, se ele sai da residência e monta uma clínica, é quebrar, né? A maioria quebra. Exatamente. Ou então quebra alguém. O que acontece? Primeiro que isso, inclusive, é uma plataforma minha e eu acho que do Francisco também. Médico, ele só aprendeu na faculdade a ser médico. Isso eu vejo cada vez mais. E olhe lá, porque a qualidade do ensino médio hoje caiu muito. Mas ele só aprende a ver medicina. Ele vê desfecho clínico, ele vê estudo, ele vê remédio. Só que ele esquece que aí entra até de um princípio ético e bioético da forma como que as coisas ao nosso redor nos relacionam. E você vai ver que o melhor médico é aquele que consegue correlacionar a psicologia, aí vou lá, nutrição, relacionamento interpessoal, doença, físico, junto numa pessoa só, numa conversa e fazer com que aquele paciente se sinta melhor. Você vai ver que quando te inserindo nisso no teu discurso, quem nos anos 2000, no começo dos anos 2000, foi a busca do generalista. Isso. Porque estava tudo muito super especialista. Isso. Só que, especialista em dedão da unha do pé Só que direito. A medicina é saber ouvir, né? E ao mesmo tempo saber falar. Então, se eu hoje não juntar isso e fazer com que o médico tenha um plano de carreira, uma gestão profissional, gestão financeira, mostrar que ele tem que ter entendimento das normativas e leis, saber como que funciona o tributo, eu não vou conseguir construir esse super médico que hoje a sociedade ela exige.
E para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer no CFM um verdadeiro curso de lideranças e gestão para o médico. Nossa, é um sonho. Onde isso vai ser feito a nível institucional, levado para os CRMs de forma capilar e fazer com que ele tenha acesso a uma educação continuada, não de medicina somente, mas sim de vida. E isso vai fazer diferença, não é só para o médico na vida dele, vai fazer para o paciente. Que o paciente ele vai entender e vai ver que aquele médico ele tem um conhecimento além da medicina. E aí o princípio basilar ético vai ser alcançado, que é esse relacionamento interpessoal médico. É proposta da Chapa 2, a minha chapa para a CFM de São Paulo, fazer o CFM criar comissões que atuem no sentido de estruturar em nível nacional toda essa educação continuada em gestão de negócios, em gestão de pessoas, em economia, em tributos, para o médico não ser jogado aos leões quando sai da faculdade. Criar uma comissão de apoio permanente ao médico agredido. Hoje em dia o médico é agredido, Bem lembrado. agredido e fica ao Deus dará, fica largado, todo mundo quer distância dele. Criar uma comissão que o médico possa ter acesso e ter acesso a apoio psicológico, psiquiátrico, Jurídico. apoio médico, apoio jurídico, né, para a situação, para ele entender, para fazer com que o médico não entre nessas frias que às vezes acabam com a carreira dele e às vezes nem foi exatamente culpa dele. É dever do Conselho Federal de Medicina, até para proteger a sociedade, proteger a medicina, blindar o médico desse tipo de situação. Fazer uma coisa que a gente já fez aqui em São Paulo, não sei se você sabe, o CREMESP, no CREMESP, a gente implementou 2 plataformas de educação continuada para todos os médicos do estado de São Paulo. É o Medline, que é um acesso a banco de periódicos, Sim. e o 5 Minute Consult, que Eu é, vi no que é um no site. programa de educação continuada, bem mais resumido, mais prático, né, para o dia a dia. E eu quero levar para o CFM essa experiência para que os médicos de todo o Brasil, né, eles possam ter acesso a essas plataformas de educação continuada. Isso é no CRM de São Paulo. E plataformas de acesso a periódicos. Toda hora, o que mais tem em grupo de médico, de e-mail, assim, alguém tem esse artigo? Não sei o quê. Aí você vai ver lá o artigo, pô, $20 o artigo. Não, a sorte é que sempre a gente tem amigo Né? que está trabalhando na Sempre faculdade. tem que que tem acesso a um consegue periódico isso. CAPES e tal, mas o próprio periódico CAPES empobreceu muito nos últimos anos. Né? Não tem acesso a tudo. Não tem acesso a tudo. Não tem acesso a tudo. Então você fica meio que na mão de alguém que conseguiu por algum motivo tal. Sim. Ou através das sociedades de Então a especialidade. gente vai empenhar todo o esforço para que o CFM monte o seu próprio portal de periódicos Isso é sensacional. para que o médico apenas entre no portal do CRM do seu estado, acesse e consiga ter acesso às publicações mais relevantes em tempo real. Isto é defender a medicina. Sim. Ter um aplicativo no celular para que você está lá numa emergência, numa dúvida, como é que eu faço o tratamento dessa cetoacidose diabética? Vai lá em 5 Minutes, né? 5 Minute Clinic, Consegue consultar. todos os dados mais atuais, baseados em evidência, né? E também, além disso, um curso de gestão de consultório para o médico entender a importância do prontuário, entender o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, o que ele tem que fazer com relação ao prontuário físico, eletrônico, suporte que ele pode ter, melhorar a prescrição eletrônica do CFM para torná-la menos engessada e mais ágil. Desculpa. Imagina. Melhorar a prescrição eletrônica que existe agora do CFM para ela ficar mais fluida. Hoje em dia você obrigatoriamente tem que cadastrar um paciente, isso leva muito tempo. O cadastro do seu paciente está no teu prontuário. Perfeito. Eu não preciso fazer um novo cadastro no banco do CFM, né? Faz sentido. Então, Faz da sentido. gente poder ter acesso à prescrição sem precisar fazer esse cadastro prévio, né? Vinculando ao teu prontuário, eventualmente, né? Na verdade, eu tenho um sonho maior. Era fazer um prontuário único com acesso para o Brasil inteiro, para os médicos. Isso é sensacional. Porque existe também uma preocupação do liability disso, de quem vai deter esse é o isso. problema. O problema maior é esse. Quem vai ficar com essas informações e como elas vão ser utilizadas. Mas se a gente for usar isso para os outros, hoje tem operadores de saúde com prontuário próprio, hoje a gente tem várias plataformas para isso. Será que não deveria ser o paciente? Como se fosse um RG? Né? Então ele chega e entrega o pendrive existe, dele. existe um PL hoje no Congresso que está querendo instituir isso no país. Né? A ideia do prontuário único tem um grande problema de quem vai ter o controle do acesso. O problema maior é o esse. acesso. É só esse. É o SUS? Eu não quero.
né? Por Então, isso que é mais fica fácil vincular o médico né? do que deixar aberto na mão do paciente. Fica, porque de fato, né? Toda consulta, me traz esses prontuários, me traz seus exames anteriores. Me traz os exames. E você nunca consegue a informação completa. Até porque isso tem um dado muito importante, que é a economicidade em saúde. Hoje, por exemplo, a cada 100 radiografias solicitadas, se 60 foram vistas, é muito. Oi? É isso. Se você pegar os dados da Abramed, que é a associação dos praticamente todos os laboratórios principais do Brasil, você vai ver que é assustador a quantidade de exame solicitado e não acessado. Você entendeu? É mais de 30%. É absurdo. Só que esses 30%, 40%, é um valor financeiro absurdo. Sim, sem Isso não dúvida ocorre só no público, no privado, é no público também. Eu já peguei, por exemplo, paciente no consultório que ele tinha feito no intervalo de 2 semanas 5 PSAs. Entendeu? O paciente, às vezes, ele não tem aquela cognição. Para ele é mais fácil ir lá fazer outro do que pegar o resultado. Entendi. Tem muito paciente que tem problema de cognição ou problemas psiquiátricos, de transtornos de personalidade diversos e outras situações econômicas, depressão, tudo envolvido. Acaba que praticamente 3 de cada 10 exames coletados, não é pedidos, coletados, eles não são retirados. Retirado de forma eletrônica ou retirado no papel. Tanto que foi isso que embasou o movimento, que basicamente acabou o exame impresso atualmente. É tudo online por causa disso. De cada 10 procedimentos conseguidos na justiça para liberação de medicamento especial, a metade não é retirada na farmácia em São Paulo. São os golpes, né? E raio-x, fraude é enorme. Raio-x pedidos que não são vistos. Né? Por quê? Porque é a cultura do protocolo. O protocolo precisa de um raio-x todo dia para o paciente. Por que o paciente na UTI todo dia precisa ser irradiado? Entendi. Qual é a lógica disso? Vou te dar uma lógica também. Então acaba não sendo visto. O cara faz porque aí fez o checklist no prontuário eletrônico, não vou falar que é o nome aqui dos prontuários. Tá bom. Né? Sim, temos. Né? O do prontuário está lá checado, pediu, viu, não viu. Né? E isso gera problemas até éticos, né? De liberação de sonda, por exemplo, sem ter visto o raio-x foi pedido, a sonda estava no pulmão, ninguém viu, o paciente fez broncoaspiração. Então, assim, são situações que o CFM pode atuar nessas comissões de educação permanente, educação continuada, de gestão de negócio, de gestão econômica. Até a própria organização das câmaras técnicas, né? Que é um ponto que você pode utilizar as câmaras técnicas do Conselho Federal para isso. Quando a gente fala também da evidência científica, a Câmara Técnica do CFM ele deveria ter um papel muito mais ativo junto com as sociedades de especialidade na intenção de trazer, olha, o que é melhor para aquela doença? O que é melhor para aquele paciente naquela situação? E hoje não é utilizado dessa forma. É quase que um órgão de consultoria para o próprio CRME, para o CFM, mas aquilo não é validado. A validação quase que sempre tem que passar, obviamente, pela plenária, mas essa validação ela é muito fraca, porque a gente não ouve, às vezes, o especialista. Então, uma das coisas que a gente precisa ouvir dentro do CFM é o especialista também. O especialista, a sociedade de especialidade, ela também, de certa forma, tem que ser fortalecida. O que a gente vê hoje é o contrário. Hoje, por exemplo, quando a gente fala da AMB, a AMB ela foi loteada por pessoas que têm interesses pessoais, onde esse interesse pessoal ele vai gerar o quê? O benefício para mim, para ele próprio. Não é para a sociedade. Eu vejo hoje sociedades de especialidade sendo arrochadas na AMB e presidente da AMB atuando, fazendo lobby para a chapa ganhar nos estados. Isso não existe. Isso não existe. A gente precisa cuidar da medicina como um todo e não interesse pessoal para que você ganhe algo ou não em troca. A AMB ela perdeu uma representatividade absurda no país. Por quê? O médico cansa. E a gente precisa também restabelecer essa associação, porque por lei também tem força. Então a gente precisa trabalhar em cima disso. O CFM ele consegue hoje ser um catalisador de todo esse processo regulatório no país. Então, um dos pontos, por exemplo, da minha chapa, a chapa 4, Um Conselho para Todos, eu preciso ouvir todo esse sistema, por isso que eu botei esse nome. Eu preciso ouvir a todos para que eu consiga entender e resolver. Não adianta eu ouvir um grupo apenas que vai beneficiar um e não beneficiar a todos. Então, esse, para mim, é o ponto principal dentro do CFM. Eu preciso mudar
a forma como eu enxergo o médico brasileiro, as sociedades de especialidade, as especialidades e os médicos não especialistas. Eu preciso dar a ele a voz para que ele possa atuar. Acho que é por aí, né, Francisco? É por aí. O CFM tem um papel fundamental de poder trazer uma isenção que as sociedades médicas atualmente não têm, porque elas são bancadas pela indústria, seus congressos, seus eventos, né? É óbvio que isso gera uma repercussão nos painelistas, né, das sociedades sobre eventuais decisões de consensos e documentários e guidelines, etc., de trazer um pouco da isenção de que a Câmara Técnica de Infectologia do CFM também participou daquela construção e limpou algumas arestas que a gente vê claramente que são interferência da indústria na hora de fazer um protocolo para doenças infecciosas, um parecer, um protocolo para cirurgia. Então, na minha opinião, a gente precisa fazer com que as câmaras técnicas dos CRMs e dos CFM parem de ser apenas reativas, de responder casos consulta concretos, e também tem esse papel de avançar na questão da definição dos protocolos e políticas de saúde, já que isso está sendo tão usado ultimamente, como eu falei lá atrás, né? Até como meio de controle do ato médico, o CFM tem que estar mais inserido nisso, e o CFM tem total poder, dever e estrutura para isso ocorrer. É o que a gente vai fazer no CFM com relação a isso. Senhores, está muito bom o papo, a gente tem muita coisa para falar e vamos ter que ter coisa para outra visita aqui. Né? Eu gostaria que vocês fizessem considerações finais aí, antes da gente encerrar, falar para o pessoal que vocês considerarem a importante dessa nossa primeira reunião aqui. Queria pedir para os colegas que dia 6 e 7 de agosto desse ano haverá eleições para o Conselho Federal de Medicina. É eleito um representante por estado. Então, cada estado tem um representante, um titular e um suplente. A eleição ela é aberta, em turno único, e ela ocorrerá de meio eletrônico, 100% eletrônico. Então, para isso ocorrer, vocês têm até o dia 30 de julho desse ano para entrar em contato no site do seu Conselho Regional e checarem se vocês estão em dia com as contribuições, se não tem nenhuma multa pendente e se seus dados estão corretos, principalmente dados de telefone, dados de e-mail e dados de endereço, porque a senha para poder você votar nas eleições, ela será entregue preferencialmente por meio eletrônico. Então, atualize o seu e-mail até 30 de julho, senão você não vai poder votar. E é o que eu digo, se você não votar na eleição do CFM, você vai ter uma multa, já que a eleição é obrigatória, uma multa que financeiramente é pequena, mas a principal multa que você vai ter é a de poder ajudar a que um conselheiro ruim, um conselheiro com rabo preso, um conselheiro mal intencionado, assuma a vaga do seu estado e trabalhe contra você. E essa multa vai durar 5 anos, até a próxima eleição. Então, normalmente, apenas metade dos médicos votam. Parem com esse discurso de que nada muda, nada adianta. É por isso que as certas situações nunca mudam e se perpetuam. Vote. Vote na chapa 2, CFM, São Paulo, Francisco Cardoso, Crico Boacian, meu suplente, que nós somos a única chapa sem rabo preso que trabalha com o médico na ponta. Nós trabalhamos já no CREMESP, nós vamos levar toda a experiência do CREMESP para o Conselho Federal e nós vamos ter um canal direto com vocês para que vocês possam, através de site, WhatsApp, todos os meios sociais, terem contato direto com o seu representante federal para que você seja ouvido e a gente aperfeiçoe e modernize o CFM. Esse é o nosso compromisso. Por isso, agradeço ao Muzi ao espaço aqui para a conversa, mas é essencial que a gente seja eleito em 6 de agosto, 7 de agosto, porque senão tudo que foi conversado vai ficar só na teoria. Boa. Guilherme? Bom, eu tenho que agradecer muito, Músico. Eu acho que o principal dessa conversa aqui que eu posso ter hoje é que a clareza com que eu vejo como o Conselho Federal de Medicina ele precisa ter pessoas lá dentro que sejam isentas. Eu acho que o principal, se eu for ver no meu estado, onde está tendo as eleições, que é o Rio de Janeiro, analisando todas as chapas, a gente vê que, obviamente, ninguém é ruim como todo, mas a gente tem que ver o que é melhor para o médico.
Eu não posso, por exemplo, ter pessoas dentro do conselho ligadas a partido político, a secretária de saúde, secretário estadual, municipal. Eu não posso ter pessoas ligadas a partido político diretamente para ser o quê? Fantoches. E o médico, que você que está ali e acha que não muda, muda muito. Muda. Essa multa de 5 anos que você vai ter que levar, fora as normativas que podem te prejudicar ao longo desse processo, podem acabar com a medicina nos próximos anos ou fazer com que ela mude de uma forma que talvez você não tenha a sua subsistência da forma como você gostaria. Perfeito. Então eu preciso que, se você é médico do Rio de Janeiro, tem a consciência de que o conselho tem que ser para todo mundo, o conselho tem que ser para as pessoas que precisam efetivamente trabalhar no dia a dia. Chapa 4, um conselho para todos, é uma chapa que vai ouvir sendo política, mas sem partidarismo. Ouvindo você, médico, na ponta, da forma como você é, trazendo para você soluções claras e diretas, sem ideologia, sem falácias, sem bizarrices faladas como hoje a gente tem ouvido dentro das eleições. A gente precisa de pessoas como médica, como eu, que trabalho diretamente, a Adriane Rego, que é uma pessoa que está comigo como suplente, ela é uma médica que a vida inteira formou pessoas médicas, até hoje ela forma e ela sabe tudo sobre ensino médico, que hoje está sendo atacado dentro do país, e nós vamos combater isso não só no Conselho Federal de Medicina, como também no Congresso Nacional. Muzi, eu fico muito feliz por você nos aceitar aqui, porque você representa para mim o médico novo, você representa a medicina moderna, o cara que se reinventou, trouxe, além da medicina, trouxe essa comunicação. E a comunicação é a base de um bom médico. Parabéns e obrigado. Muito obrigado pela companhia de vocês, Guilherme, Obrigado. Francisco. Pessoal, tive aqui grande prazer conversar com o Dr. Francisco Cardoso, infectologista, delegado do CRM, candidato para o CFM, Chapa 2. Dr. Luiz Guilherme Santos, urologista, conselheiro do CFM, que também está concorrendo nesse ano novamente, e Chapa 4, né? Por favor. E, por favor, tenham preocupação com isso, tá? As coisas, elas não funcionam, às vezes, nas nossas expectativas, mas elas funcionam no prazo que nós vivemos. Então, a decisão de hoje, ela vai influenciar naquilo que é o seu bem-estar, na capacidade de você manter a sua capacidade de trabalho, de você conseguir trazer o que é a recompensa, ou talvez talvez que seja a forma de reconhecimento que você lutou tanto em 6 anos de faculdade, 3 anos de especialidade, mais 2 anos de subespecialidade, e que virou o mote da sua vida. Você teve filho depois, ou nem teve? Você não se preocupou com o carro da moda, você não se preocupou no apartamento que aparece, né? Você se preocupou em morar perto do seu trabalho para você poder chegar cedo, para você poder, se precisar ficar mais tarde, você ficar mais tarde mesmo, sem que você tenha que viajar depois para conseguir chegar na sua casa, tudo em função da sua profissão. E se você fez isso como nós que estamos sentados aqui, é sim do seu interesse buscar que a sua profissão traga para você, principalmente ao longo da sua vida profissional, aquilo que é, pelo menos, o reconhecimento que você espera de ser uma pessoa que, como o Francisco falou, evita a morte, que é o nosso trabalho principal do dia a dia, né? E que tem esse papel fundamental dentro da sociedade, que é ser o profissional de confiança, para onde corre quando a coisa ela fica toda ruim, né? Vamos para o médico, né? Então, médicos, cuidem de vocês. Vocês têm uma eleição importantíssima pela frente, 6 e 7 de agosto, vocês têm que rever aquilo que é o cadastro de vocês vão olhar no site, vai estar aqui embaixo nos comentários, tá? Eleições, cfm.org.br, entre lá, veja a sua situação para você poder votar. Você só pode fazer isso até o dia 30 de julho, então ajuste isso, esteja todo o kit com aquilo que a gente precisa e vamos para